pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui, né, depois de 4 meses sumida, né? Infelizmente, não é com boas notícias. Como vocês viram aí, né? Eu perdi a minha mãe no dia 20 de novembro, tem um mês, né? Passei meu primeiro Natal sem minha mãe. Primeiro ano novo, que foi mais difícil, né? Que é como se eu tivesse deixado ela pra trás. Eu pensei que nem ia chorar gravando. Tem um mês que ela faleceu, né? E assim, eu parei minha vida toda pra cuidar dela. Parei o canal pra estar junto dela, né? Que ela tava precisando. Inclusive, o último vídeo que eu gravei foi mexendo na porta dela, sabe? E foi o último vídeo aqui pro canal. Eu tava mexendo lá, consertando a porta dela que tava quebrada. Eu tinha a segunda parte que ia soltar, não sei se eu vou soltar. Eu não terminei de fazer o que era pra fazer, porque ela começou a ficar doente, tava com tosse, e assim, o cheiro dos produtos era forte, eu não quis usar nenhum produto, tinta, nada disso, pra não estar prejudicando ela em nada, né? Que a gente só queria melhorar, só isso, entendeu? Então, esses últimos meses, fiquei na luta aí com ela, né? Primeiro ela tinha caído, né? Que foi o motivo de ela procurar médico, foi porque ela tinha caído e ela ficou com o rosto assim dormente. Aí eu levei ela no médico, ela fez a tomografia, não deu nada, não deu, graças a Deus, não tinha dado nada. Aí levei ela no cardiologista, aí ele falou que também estava tudo bem da parte dele, né? E encaminhou ela para outro médico, geriatra, que ele falou que a partir de 60 anos é para começar a ir ao geriatra, né? Então eu passei ela, aí levei ela no geriatra, ela passou exame de sangue, né? Alguns exames, né? E fui ali ver o Nicolas, porque ele estava tentando entrar. E eu tô tentando evitar de ele me ver chorar, essas coisas, porque ele já tá sentido, né? Toda hora falando da avó, entendeu? Aí, como eu tava falando, aí levei ela na geriatra, passou exames de sangue e deu anemia, deu baixa vitamina no sangue dela, né? E eu peguei e comecei a dar, né, as vitaminas que a médica passou. Só que isso começou a dar uma tosse nela, sabe? Piorou ela, sabe? Ela começou a ficar doente tomando os remédios. Ela falava pra mim, eu tô ficando com tosse por causa desse remédio. Eu falei, não, mano. Eu mandei ela continuar, porque a médica tinha passado por 3 meses. Eu só queria cuidar dela, sabe? Só queria cuidar dela. Deixar ela bem. Aí, só que foi piorando a tosse. Ela não tava melhorando. Aí eu fui, com 2 meses assim, já dando as vitaminas, parei, comecei a dar vitamina de alimento, né? Minha vida esses últimos meses foi só pesquisar o que era bom pra ela, né? Aí eu sei que aí ela fez depois de agosto, foi aniversário dela, ela tava bem em agosto e fez aniversário dela. Ela falou assim, eu vou tomar uma cerveja. Eu falei, toma, mamãe, toma, porque é seu aniversário. E ela gostava de tomar a cerveja dela, eu deixei ela tomar a cerveja dela. E eu preocupada, eu chorei muito nesse dia, porque eu sentia que alguma coisa estava errada. E eu peguei e falei, né, que não. Eu deixei ela tomar a cerveja.
Aí teve o aniversário dela, ela tava bem, não tinha. Em agosto, no aniversário dela, ela ainda não tinha tosse, não tinha. Sabe? Tava bem. Ela só tava com o rosto dormente por causa do tombo ainda. Né? Aí depois desses remédios, ela começou essa tosse. Aí fiz a tomografia, levamos na médica, né, na pneumatologista. Isso eu levei ela na pneumatologista foi em outubro, né? Foi outubro ou final de setembro. Tive que parar aqui porque meu celular tá dando memória cheia, né? E, gente, eu sei que depois do aniversário dela, né? Aí eu fiz a tomografia, né? Inclusive paguei, terminei agora, em dezembro, de pagar, que foi em 3 vezes que eu passei a tomografia. Terminei agora, paguei de uma parcela, minha mãe nem tava aqui mais, sabe? Eu nunca imaginei. Eu vou deixar aqui o trechinho, no dia que eu fui levar ela pra fazer a tomografia, ela tava bem, sabe? Sentar primeiro. Isso. Só abaixar aqui pra você. Só abaixar. Liberada, tá? Aí quando eu fui levar o exame pra ela, pra doutora, né, pra pneumatologista, que eu nem levei de volta na geriatra, eu falei como é do pulmão, então eu vou levar direto na pneumatologista. Eu levei direto, né? Eu não quis ir, eu pedi minha irmã pra levar ela, porque eu fiquei com muito medo, sabe? Eu tava com muito medo de saber coisa ruim. E como eu sou muito chorona, sabe? Sou muito sentimental assim, eu vou chorar na frente dela. Eu tava evitando fazer isso, sabe? Chorar na frente dela, mostrar fraqueza, mostrar que eu tava preocupada, sabe? Aí eu falei assim, levar ela. Aí minha irmã levou. Nesse período minha irmã também tava doente, tava com mioma, tava passando muito mal. Mas antes de ela operar, ela levou. Aí a doutora falou que ela tava com o pulmão inflamado, né? Aí passou uma bombinha. E depois dessa bombinha, o quadro dela deu uma piorada tão grande. Ela começou a bombinha, que a bombinha é 30 doses, tá? De um nó. Era 30 doses. Quando chegou faltando 8 doses, do nada a bombinha travou. Quando travou essa bombinha, minha mãe começou uma falta de ar. Corri com ela pro hospital, sabe? Gente, eu tive tanto medo. Eu tanto medo, cara. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu me sentia tão sozinha. Minha mãe perguntava assim pra mim: eu vou morrer? Eu falava, não. E eu ia pra casa, entrava aqui e começava a chorar, sabe? É muito ruim, gente. Eu sei que todo mundo vai passar por isso, né? Todo mundo vai passar pela morte. Mas é uma coisa que é tão ruim. A gente não tá preparado nunca pra isso. Entendeu? Aí eu não. Aí eu levei ela pro hospital. Aí eles conseguiram controlar, ela voltou ao normal, né? Mas aí, depois depois de assim ver, acho que alguns dias passaram, aí deu pneumonia, aí fizemos tratamento para pneumonia, não adiantou. Aí levei ela no médico de novo, aí teve que fazer de novo o tratamento para pneumonia. Aí quando tava no final, assim, ela estava melhorando, sabe? Eu levei ela na igreja, que ela queria tanto ir pra igreja. O sonho dela era na igreja, eu consegui ir na luta, mas eu consegui realizar o sonho dela de ir na igreja universal, que é o templo maior que fica distante daqui. Levei, peguei o Uber e fui com ela, fazendo bombinha, mas levei. Aí sei que teve um dia que tava 40, aqui no Rio de Janeiro fez muito calor, e ela piorou com a falta de ar, deu de novo, sabe? Aí ela, de madrugada, passou mal. Foi num domingo, de sábado pra domingo. Aí eu fui pro hospital com ela. Foi super bem tratada lá. No hospital, super bem tratada, sabe? E a médica falou que ela tinha descompensado de novo por causa da medicação, da bombinha. E aí ficaram lá dando as medicações, né, pra parar, né, a oxigenação, só que a saturação dela tava caindo conforme tirava
o oxigênio dela tava caindo, a saturação dela, né? Aí falou que ela tinha que ficar no balão de oxigênio para não precisar fazer entubar. Aí sei que isso ela no início, né, tava lá na internação e decidiram levar ela lá pra dentro, pra sala vermelha, né? Quando levou lá pra sala vermelha, eu comecei a chorar muito. Eu saí de perto dela, falei, eu não aguentei, sabe? Eu tava sendo durona, sabe? Deus tava me dando uma força tão grande, sabe? Deus tava me dando muita força pra eu aguentar, assim, não chorar na frente dela. E aí eu saí, assim, da sala, fiquei no corredor, assim. Aí a médica veio e falou comigo, né? Ela falou assim, não chora não, que ela vai ficar bem. A gente só levou ela pra sala vermelha pra estabilizar ela. Mas ela só descompensou. A gente vai conseguir tirar ela dessa situação. Ela vai ficar bem, ela vai pra sala vermelha. Ela só tá na vermelha por enquanto, mas ela vai pra amarela. Eu falei, tá bom. Aí me chamaram lá, né? Mandaram eu vir em casa pra buscar as coisas pra ela, que ela ia ficar internada, lençol, que ela era muito gelada. Aí eu vim em casa, realmente, quando eu voltei, ela já tava na amarela, né? Porque na vermelha não pode ficar acompanhante, só na amarela. Aí eu fui lá, aí minha irmã falou assim, filho, vai pra casa um pouquinho, tenta descansar, porque eu tava desde de sábado, da madrugada, né? Que minha mãe passou mal de madrugada, de sábado pra domingo. Eu tava lá na UPA desde 4 horas da manhã. Ela falou, vai pra casa, tenta descansar um pouquinho. Aí eu vim, deixei minha irmã lá, pra voltar à noite pra dormir com a minha mãe. Mas não conseguia dormir, não conseguia comer. Aí eu voltei em casa, né? Aí fomos pra lá. Aí voltei pra lá e rendi. Fiquei até então com a minha mãe. Minha mãe tava precisando direto na sala vermelha, mas direto com oxigênio. Aí tá. Aí chegou a segunda, que era o feriado, dia da consciência negra. Chegou um plantão horrível de manhã, horrível. E eu pedindo para eles ver a saturação da minha mãe, ninguém via. Eu pedindo para dar uma olhada na pressão dela, ninguém vinha, sabe? Aí sei que foi assim. Aí quando foi 1h pouca, assim, a enfermeira do nada resolveu. Aí eu falei, chama o médico para dar uma olhadinha na minha mãe, porque ela tá falando que tá com palpitação e minha mãe tinha pressão alta. Aí, ao invés de ela ir lá na vermelha, chamar o médico, porque o médico ficava de plantão na vermelha, não, ela pegou a cama da minha mãe e levou pra vermelha, pro médico ver ela na vermelha. E isso tirou o oxigênio, tá, levou. Minha mãe ficou bem, eu passava em frente lá, ela ficava me chamando, eu falava assim, não, peraí, mãe, peraí. Que na vermelha eles não deixavam a gente entrar. Quando foi umas 3 horas, assim, 2 e pouca, quase 3 horas, ou 3 horas, assim, eles resolveram trazer minha mãe de volta para amarela, porque minha mãe não estava na vermelha. Eles levaram lá pro médico ver, ao invés de trazer o médico até ela. Só que, quando trouxeram para mim, esqueceram o oxigênio dela. Entendeu? Esqueceram o oxigênio dela. E minha mãe me pediu água, eu falei assim. Aí eu comecei a dar água pra minha mãe. Eu falei, mãe, espera um pouquinho, deixa eu botar oxigênio. E aí eu fui, a enfermeira tava numa cama ao lado, olhando uma senhora. Eu falei, bota aqui oxigênio na minha mãe. Ela falou assim, peraí. Aí eu falei, peraí, não, tem que botar logo. Aí ela achando ruim que eu tava falando, vou botar logo. Aí minha mãe começou a tentar puxar uma. E minha irmã tentando colocar, sabe? Porque assim, eles botaram o aparelho aqui, né, do oxigênio, a máscara, com a borracha, mas não tinha rosca, sabe, na ponta. A gente tentando roscar, não tinha o que fazer. Aí a gente tentando nada. Aí a enfermeira, aí que ela foi começar a andar, foi andando na vermelha para buscar, que ela falou que tinha que buscar na vermelha. Aí a assistente social tava lá, eu falei, tu sabe botar ali pra gente? E minha mãe fechou o olho assim, mirou de lá. Deu 3 respiradas fortes. E ela partiu na nossa frente, sabe? E aí eu fui e falei, gente, corre que ela parou. Corre que ela parou, corre que ela parou. A menina não corre. A enfermeira, quando chegou, ainda falou assim, derrubou tudo no chão. Aí eu falei, ela parou, cara, corre. Aí ela falou assim, aí eu vou pedir pra ir embora, porque é muita coisa pra mim. Ela não correu, sabe? Ainda foi catar as coisas do chão, aí pegaram a cama da minha mãe e levaram lá pra enfermeira, mas já era.
Minha mãe já tinha partido, sabe? Aí eu fiz o BO, né? Dei parte. Eu não vi falar. Muita dificuldade de gravar esse vídeo por causa do meu celular. Ele tá muito cheio, entendeu? Aí sei, gente, que é isso que aconteceu, entendeu? Infelizmente esqueceram de botar oxigênio na minha mãe e ela com a saturação caindo, entendeu? Aí eu fiz o BO, como eu falei, né? Eu fiz o BO, já consegui pegar o prontuário todo. Gente, eu tô com muita dificuldade para gravar esse vídeo devido ao meu celular. Ele tá dando muito problema, tá dando memória cheia, tô tendo que parar para apagar coisas, entendeu? É isso, gente, que aconteceu com a minha mãe. O motivo de eu ter sumido daqui com esses 4 meses foi esse motivo. Não larguei, eu larguei tudo e largaria tudo de novo para cuidar da minha mãe. Larguei o canal, né? Que é óbvio. Larguei meu trabalho, né? Que não parei de trabalhar. Quem sabe, quem não sabe, quem tá aqui a primeira vez, eu trabalho com bordados, né? Praticamente eu não trabalhei esse ano. Larguei tudo, a minha casa, não sabia nem o que era vassoura, mas eu entrava aqui para poder fazer minha comida, porque fazia a comida dele, né? E olha lá, às vezes a gente ia comer meia-noite, entendeu? Porque a minha prioridade era minha mãe, era quem estava precisando de mim naquele momento, minha saúde, quem não sabe, eu tenho glaucoma, esse ano não fui no médico, porque minha vida era cuidar dela. Eu, quando entrava aqui, era para sentar, pesquisar o que eu poderia fazer para ajudar ela, para fortalecer o pulmão dela, né? E vi também, gente, que para a gente olhar mais a alimentação, né? Que às vezes um remédio, ao invés de ajudar, atrapalha. Né? Que eu tenho certeza que os remédios mexeu alguma coisa na minha mãe. Mexeu alguma coisa, entendeu? Então, assim, e outra coisa também, que quando acontecer algum erro médico, não deixa pra lá, faz o mínimo que é o BO da parte. Sabe por quê? As pessoas precisam amar os pacientes. Depois que chegou a notícia, né, que eles confirmaram, né? Eu já sabia, quando minha mãe parou ali, eu já sabia. Mas quando vieram confirmar, né, que confirmaram, eu não quis entrar pra falar com assistente social. Porque eu só andava naquele corredor assim, depois que minha mãe parou ali, eu falava, gente, que merda vocês fizeram, cara? Como vocês botam uma pessoa que tá caindo a saturação fora do balão de oxigênio, como vocês devolvem sem o oxigênio? Como vocês fazem isso, gente? Aí senta a racha ainda da borracha. Eu ficava andando naquele corredor repetindo, sabe? E todo mundo fugindo da gente, as enfermeiras, os médicos. Ninguém falava com a gente, sabe? As pessoas que falavam com a gente era o segurança, o faxineiro. Tava super solidário com a gente, sabe? Mandaram a gente aguardar lá fora. E eles carregaram o nosso celular pra ajudar, né? Porque só tava eu e minha irmã. Que nessa hora minha irmã chegou lá, que ela ia me render. Minha outra irmã, quando a gente chegou na porta, que eles pediram pra gente ficar lá fora, a minha outra irmã chegou com meu sobrinho, que minha mãe ainda não conhecia. Danilo, neto dela. Minha irmã trouxe ele pra conhecer. Na hora que ela tava esperando o horário da visita lá fora, não deu tempo. Minha mãe tinha pedido pra ela trazer suco, água de chuchu, né? Minha mãe tava achando que tava com a pressão alta, porque eles não tinham nem verificado a pressão dela. Aí minha mãe ensinou ela a fazer, e ela veio de outra cidade pra cá. E meu celular também não tava pegando a internet direito. Ela queria falar com a minha irmã que tá em Portugal, né? E ela não conseguiu falar. É aquilo, né? Talvez ela poderia até vir a morrer, mas daria tempo de ela conhecer o neto, falar com a filha que tá longe, desde janeiro que ela não via a filha. E ela já tinha falado que queria falar com a Cris, com a minha irmã, entendeu? Então, assim, um erro mudou toda a história, sabe? Eu, assim, não tô procurando motivo pra justificar minha mãe ter partido, não tô.
Só que houve um erro. Se uma pessoa tá caindo na saturação quando tira do oxigênio, a pessoa, eles esquecem. Como que pode esquecer se a pessoa tira, começava a cair, sabe, a saturação dela? E eles me entregaram ela sem, pra ver que, assim, o horário que mandaram ela pra lá, que foi 3 horas, pra sala amarela, me devolveram ela, para o horário da morte, foi assim, 15 minutos que eles botaram, né? 15 minutos. E assim, a hora que ela entrou pra sala amarela, que me devolveram, tipo, ela não ficou cerca de 3 minutos comigo. Ela já partiu, entendeu? Então, houve um erro e assim, é pra falar, quando acontecer isso, faz BO, não deixa não. Sabe por quê? Depois de tudo, me falaram, né, que minha mãe tinha partido, eu entrei lá e fui falar com a enfermeira, que reclamou ainda que ia pedir para ir embora, que era muita coisa para ela. E eles tudo agindo normal, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Eu falei para ela assim, não age assim não, sabe por quê? Você tem que tratar cada um aqui como se fosse o amor da sua vida. Porque cada paciente aqui, que tinha uns 10 pacientes lá, por aí, ou um pouco menos. Aí eu falei, cada paciente aqui é o amor da vida de alguém. Hoje eu perdi o amor da minha vida. Mas você precisa tratar, porque o verdadeiro médico, ele sofre quando perde cada paciente. Não é normal a morte, não. E ela debochando ainda, ficou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu ainda assim. Então, assim, a gente precisa, assim, eu sei que às vezes a pessoa fala assim, não, deixa pra lá, deixa a coisa de Deus. Não, a gente tem que correr atrás, entendeu? Muita gente fala, não, deixa pra lá, não. Fiz o BO assim, entendeu? Pra não ser em vão a morte da minha mãe, não. Entendeu? Não ser em vão, né? Não pode ser assim. Foi muita diferença o plantão anterior para esse plantão, entendeu? Minha mãe foi super bem tratada lá, os outros médicos, os enfermeiros, sabe? Foram um amor com a minha mãe. Esse não. Não quiseram verificar a pressão da minha mãe, não quiseram ver a saturação da minha mãe, entendeu? E eu pedindo. E quando me levaram a minha mãe lá na sala vermelha, pro médico ver ela, eu aproveitei e fui na assistente social. Eu passei para ela, né, que estava acontecendo, que eu estava pedindo, as enfermeiras, elas não estavam indo. Aí ela falou, sim, eu já até sei que é enfermeira, porque ela veio aqui falar que tinha uma acompanhante lá que estava toda hora chamando ela. Provavelmente era você que ela estava falando. Ela ainda foi lá falar mal de mim, entendeu? E minha mãe precisando, entendeu? Mas é isso, tá bom, gente? Aí eu vou pedir muito para vocês compartilhar os meus vídeos. Quem está aqui pela primeira vez, assistir os outros vídeos, porque eu vou precisar muito, muito. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou precisar, tá? Mas eu vou precisar muito. Me ajuda a crescer o canal, né? Me ajuda aí. E é isso, gente. E fica com Deus aí. E quem tá com a mãezinha do lado, cuida. Cuida que faz uma falta danada. Tá bom? Fica com Deus. Tchau. É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ai!